Projeto Uniscola 2019, aula 1, Física, introdutória. Introdução à Física. Precisamos saber o conceito de unidade de medida de grandezas. A matéria, sendo o corpo uma substância, e energia podem ser avaliadas quantitativamente. Cada característica que pode ser quantificada constitui uma grandeza física. Aqui são os exemplos de grandezas físicas: comprimento, massa, temperatura, tempo, volume, força, quantidade de matéria. A pergunta é: como medir uma grandeza física? A resposta: essas grandezas são avaliadas pelas unidades de medidas, adotadas por convenção, e cada unidade tem o seu símbolo. O sistema SI é o responsável pela padronização dessas unidades de medidas. Existem outros sistemas que não vamos abordar nesse slide. Exemplo 1. O M é o símbolo do metro. O valor de uma grandeza pode ser expresso por um número e uma unidade de medida, no caso 100 metros, a distância entre dois objetos. Aqui apresentamos a tabela das principais unidades e suas grandezas. Para massa, quilograma; comprimento, metro; tempo, segundo; área, metro quadrado; velocidade, metro por segundo; e potência em watts são as que merecem destaque. Dando continuação à nossa aula, precisamos do conceito do que é o movimento ou repouso. Primeiramente, vamos ao conceito de movimento. Um corpo está em movimento quando muda de posição em relação ao referencial ao longo do tempo. Repouso. O corpo mantém sua posição constante em relação ao referencial, dizemos que ele se encontra em repouso. Ou seja, tudo depende do referencial. Se observarmos essa imagem, considerando que o ônibus está em movimento, esse menino está em movimento ou em repouso? Vamos analisar o primeiro referencial como sendo um poste que está localizado na calçada. Logo, esse menino está em movimento, porque ao passar o tempo, a distância está aumentando entre o menino e o poste da calçada. Para o segundo referencial, a poltrona onde está sentado o menino, ele está em repouso, porque a distância não varia com o tempo. A observação para movimento e repouso é que não existe movimento ou repouso absoluto. Esse navio é considerado um ponto material ou um corpo extenso? Na verdade, depende do referencial. Por quê? Um ponto material é todo corpo cujas dimensões não interferem no estudo de um determinado fenômeno. Ou seja, considerando a viagem do Brasil até o continente africano, podemos verificar que as dimensões do navio pouco importam, podem ser menosprezadas em relação à distância que irá percorrer. Ou seja, para esse caso, o navio é um ponto material. Corpo extenso. Corpo extenso é todo corpo cujas dimensões interferem no estudo de um determinado fenômeno. Se considerarmos o navio entrar no porto, suas dimensões não poderão ser menosprezadas em relação ao tamanho do porto. Ou seja, para esse caso, o navio age como corpo extenso. Para finalizar os conceitos básicos, vamos ao conceito de trajetória. Trajetória é o conjunto de posições sucessivas ocupadas por um móvel no decorrer do tempo. Ou seja, é o caminho descrito pelo móvel. Como observamos na imagem, a linha tracejada representa a trajetória pelo foguete, ou seja, o caminho descrito por esse foguete. Finalizando os conceitos básicos de física, vamos para a resolução de duas questões. Eu vou dar um tempo para vocês lerem a questão e eu volto com a resposta correta. A resposta correta da questão 1 é a alternativa D. Referencial é o corpo a partir do qual os fenômenos são analisados. Ou seja, o meu referencial vai ser o meu observador. Questão 2. Novamente eu vou dar um tempo e volto com a alternativa correta. Alternativa D é a resposta correta. A trajetória é o caminho executado por um móvel em relação a um referencial adotado. Como eu falei anteriormente, todos os fenômenos, inclusive a trajetória, dependem do nosso referencial, depende do nosso observador. E assim finalizamos mais uma aula introdutória de Física, Projeto Uniscola 2019.